A maioria dos estudantes ficam perdidos com a quantidade de informações que recebem na faculdade. Pegam muito conteúdo, não sabem o que fazer, não sabem como estudar e ficam perdidos e frustrados. E no vídeo de hoje eu vou te ensinar como que você vai organizar e como que você vai estudar essas matérias da faculdade. Olá, guerreiros e guerreiras, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Se você caiu aqui de paraquedas e não sabe quem sou eu sou Igor Psico, sou estudante de psicologia e ajudo você, universitário, a turbinar seu aprendizado, principalmente na faculdade. Eu vou te ensinar como estudar de verdade e não só decorar, que é como a maioria dos estudantes estão acostumados. Você vai aprender a ter autonomia aqui comigo. E no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre como que você vai organizar essa quantidade de conteúdo que você recebe na faculdade, como que você vai estudar isso? Porque muitas vezes os universitários, eles chegam na faculdade e ficam perdidos, porque estão acostumados com a escola, onde a gente recebe pouco material de estudo, onde a gente não tem uma quantidade excessiva de leituras obrigatórias, não tem uma quantidade de informações para estudar. E a faculdade nos cobra isso. E como que você vai organizar isso? Como que você vai estudar essas matérias? E o primeiro ponto que eu quero conversar com vocês é como que você vai organizar essas matérias que você tem no seu dia a dia da faculdade. Muitas vezes no semestre a gente tem em média de 6, 7 matérias, e como que você organiza para ser estratégico? Porque diferente da escola, a faculdade a gente precisa ser muito estratégico. A gente precisa saber alinhar quais matérias a gente tem mais dificuldade e quais matérias a gente tem que prestar mais atenção. Porque muitas vezes os professores não ficam repetindo a matéria, eles passam o conteúdo e seguem adiante. E você precisa estar bem organizado para saber aonde que você tem que focar a sua energia. E a maioria dos estudantes não tem muito tempo para estudar. Cerca de 2 a 1 hora por dia só tem apenas para estudar. Tem muitos estudantes que trabalham, principalmente os universitários, eles trabalham muito, então não tem esse tempo para estudar. E como que você vai organizar para potencializar essa energia em regiões específicas do estudo, aonde que você tem que focar mais? E como que você vai fazer isso? A primeira coisa que eu falo para vocês é questão de divisão por dificuldade. E o que seria isso? Você vai fazer 3 tabelas. Numa delas você vai colocar matérias difíceis, na outra você vai colocar matérias médias e na outra você vai colocar matérias fáceis. Você vai elencar primeiro as matérias que você tem mais dificuldade. E o que você vai fazer nisso? Quais são os critérios para colocar uma matéria difícil? Uma matéria que você possivelmente tem muita dificuldade, é uma matéria que ela é trabalhosa e que você sabe que você precisa prestar muita atenção porque ela é uma matéria muito difícil. Então você vai elencar essas matérias na parte difícil. Na média, você vai colocar não as matérias que são difíceis, mas as matérias que são trabalhosas. São aquelas matérias que elas nem necessariamente são difíceis, mas elas são matérias que você precisa levar mais um tempo para estudar, porque são matérias que têm muita informação. Então essas matérias você vai colocar como média. E as matérias fáceis, você vai colocar aquelas matérias que você já domina um certo conteúdo, ou para você aquilo não é tão puxado, não é uma coisa que é tão trabalhosa. Aí você coloca nas matérias fáceis. Após você reunir essas informações, o que você vai fazer? Você precisa dividir essas matérias durante a semana. E esse é um erro muito comum dos estudantes, porque eles não sabem dividir essas matérias. Eles estudam a matéria que eles têm no dia da aula. E esse é um erro dos estudantes, porque muitas vezes eles colocam várias matérias difíceis para estudar no mesmo dia e outra fica muito fácil. Aí fica um desequilíbrio. Vocês precisam saber dividir essas matérias durante a semana. E o que eu recomendo para vocês? Eu recomendo que quando vocês têm uma matéria difícil, que vocês elencaram, vocês deixem ela para estudar só ela naquele dia. Vocês não coloquem outra matéria. Por quê? Porque como é uma matéria difícil, você vai ter um gasto maior de energia, você vai ter que se dedicar muito mais. E isso vai cansar a sua cabeça. Então, foca só nela. E as matérias médias e fáceis, você pode dividir ao longo da semana. Você pode separar 2 fáceis ou uma fácil e uma média no mesmo dia. Aí você pode distribuir durante a semana. Mas a questão da matéria difícil, eu recomendo para você. Coloca só ela num dia e também coloca ela para você fazer 2 vezes na semana. Ou seja, se for uma matéria que é muito difícil, você coloca, por exemplo, na terça e na sexta. Você coloca 2 vezes. Porque como é uma matéria que você tem muita dificuldade, você precisa rever aquelas informações, você precisa estudar ela de novo. Outra parte importante é como que você vai separar essas matérias complementares. Muitas vezes a gente recebe muita informação, a gente recebe muito material,
muito texto, muito artigo complementar, e como que você organiza para não ficar perdido e tem que ler essas matérias, porque são conteúdos que provavelmente são complementares da matéria, por isso que elas se chamam matérias complementares. Esses textos você precisa dividir muito bem. Muitas vezes o professor pede para você ler o capítulo 1 de um livro e o capítulo 3 do outro. E como que você vai separar e organizar para você conseguir ler todos esses textos, todas essas informações? O que eu recomendo para vocês? Quando você vai ler, o que eu falo? Divida em bloco. Isso fragmenta e você consegue fazer todas as leituras sem cansar muito. Eu não recomendo que você leia o capítulo inteiro, porque muitas vezes o capítulo ele é muito extenso. Por exemplo, se é um capítulo de 60 páginas, o que eu vou te recomendar? Divida em bloco de 3. Bloco de 3 de 20 páginas. E o que você vai fazer? Você vai dividir essas 20 páginas durante a semana. Você consegue fazer essa leitura desse capítulo e não fica uma coisa muito pesada, porque você dividiu. Você precisa ser estratégico, você não pode ficar gastando energia à toa. Não adianta nada você querer ficar sentar 2 horas lendo um capítulo e você no final fica muito cansado e não conseguir reter quase nada. É melhor a gente fragmentar, dividir essas informações e você conseguir absorver elas com maior facilidade. Então, por isso eu recomendo para vocês, dividam em blocos esse estudo. A outra coisa que é crucial, é fundamental, não se baseie o teu estudo apenas pelos slides do professor. O que tem nos slides do professor é um resumo do que ele estudou, ou seja, ele estudou a matéria, resumiu aquilo e colocou no slide. Não estude só por aquilo. Aquilo ali você não vai conseguir absorver o conteúdo. Aquilo é o resumo do professor. O que eu recomendo para vocês? Peguem os livros que eles mandam. Esses que vocês dividiram em blocos. Peguem esses livros e estudem pelos livros. O professor deu um conteúdo de bioquímica falando sobre célula procarionte. Pega o livro. Muitas vezes na biblioteca até da faculdade eles impressam esses livros. Você pega o livro, procura célula procarionte no livro e estuda isso, porque você precisa ter uma base bem definida. Como eu sempre falo para vocês, as informações elas tendem a ficar na nossa mente quando elas estão bem retidas. Elas precisam ter uma base forte. Então por isso que eu falo para vocês, estudem bem aquele conteúdo. Não só fale, procarionte é isso. Não. O que é uma célula? A célula é isso. O que é uma procarionte? Procarionte é isso. Você estuda isso. Você tem que ter uma base reforçada. Porque muitas vezes o professor vai pedir na hora da prova, ele não vai pedir só o que é uma célula procarionte. Não, ele vai pedir a célula procarionte faz isso e aquilo. Complemente isso. E você tem que complementar. Então, não é só decorar. Vocês têm que entender que agora não é mais escola. Vocês têm que ter uma boa base daquele conteúdo. Você tem que saber. Isso até vai te tranquilizar na hora da prova. E se você chegou até aqui, você quer aprender a estudar de verdade, você não quer ficar se frustrando com as matérias da faculdade, você quer melhorar o seu estudo. E o que eu te recomendo? Se inscreve aqui que toda semana eu libero um vídeo novo ajudando vocês na questão de estudo da universidade. E também não esquece de me seguir no Instagram, que lá eu converso com vocês dia a dia. Eu sempre estou abrindo caixinha de pergunta, eu sempre estou respondendo as perguntas de vocês. Lá vocês podem conversar diretamente comigo. O Instagram está passando aqui para vocês. É só clicar lá e se inscrever e me seguir também. Eu encontro vocês no próximo vídeo. Tchau!